Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, a história da Madeira confunde-se com a história da autonomia. A luta constante pela capacidade de serem os madeirenses a traçarem o seu próprio destino, a decidirem o seu próprio futuro, a escolherem o seu próprio caminho. É essa a raiz da consciência política madeirense. A ideia singela de que quem vive na Madeira está melhor posicionado para tomar decisões do que quem está longe. Não porque sejamos melhores do que quem governa o país, mas porque conhecemos de perto os problemas dos madeirenses, porque vivemos de perto o impacto de cada decisão, porque antes de sermos de esquerda ou de direita, primeiro somos ilhéus, primeiro somos da Madeira. Senhoras e senhores deputados, desafiamos presidentes da República. Revoltámo-nos pela farinha e pelo leite. Revoltámo-nos pela Madeira contra o Estado Novo. Até o rei ousámos enfrentar. Mas tudo o que defendemos, nunca o fizemos contra Portugal. Sempre nos orgulhamos de ser portugueses e portugueses quisemos sempre continuar. O que não aceitamos é ser portugueses de segunda. Portugueses que andam de mão estendida. Portugueses que são discriminados dentro do seu próprio país. Não aceitamos nada menos do que ser portugueses de corpo inteiro, para o bem e para o mal. Para quando o país enfrentou a bancarrota, para quando foi necessário aumentar os impostos. Mas não se esqueçam de nós quando precisamos de Portugal. Não se esqueçam dos madeirenses quando as taxas de juros baixam para o país. Não se esqueçam dos madeirenses quando a TAP nos quer fechar as portas de Portugal. Não se esqueçam de nós quando a força da natureza nos obriga a pedir a solidariedade nacional. Senhor Primeiro-Ministro, não se esqueça de cumprir com aquilo que prometeu à Madeira e aos madeirenses. Por isso, neste caso em concreto, a questão até é mais de palavra do que propriamente de autonomia. É mais de coerência do que de contencioso. Afinal, lembramos-nos muito bem de que o governo do Partido Socialista seria o governo da palavra dada, palavra honrada. E por isso, 2 meses depois da visita de António Costa à Madeira, vejamos então onde é que está a palavra do Primeiro-Ministro. Para esse exercício, podíamos começar por todas as questões que António Costa optou por não abordar na Madeira. Como se o chefe de um governo de um país pudesse escolher quais os problemas que lhe dão mais jeito de resolver. Como se, fazendo de conta que os problemas não existem, eles eventualmente desapareçam. A devolução da sobretaxa de IRS aos madeirenses. O apoio aos imigrantes que regressam da Venezuela. O pagamento dos montantes adiantados pela Madeira no passe sub-23. Entre outros, muitos outros assuntos que não estão resolvidos e que não vão desaparecer. Para esses, a palavra não foi dada, não foi honrada, está simplesmente desaparecida. Mas vamos aos compromissos do Primeiro-Ministro. Revisão do subsídio de mobilidade, pagamento de 50% do novo hospital e juros da dívida mais baixos. Comecemos pelo primeiro, subsídio de mobilidade. A revisão obrigatória do subsídio de mobilidade aguarda há mais de 800 dias pelo governo do Partido Socialista. A proposta de revisão desta Assembleia esteve fechada na gaveta da República durante mais de um ano. Nenhuma dessas propostas coloca um limite à mobilidade dos madeirenses. Por isso, senhoras e senhores deputados, que fique claro, não estamos à venda por 25 milhões de euros.
a palavra dada virou palavra esquecida. Segundo, o pagamento de 50% do novo hospital. O mesmo hospital que já está nos orçamentos de Estado desde 2016, mas do qual nem €1 chegou à Madeira. Disseram-nos que não havia obras a pré-pagamento, que se não havia concurso público, a culpa seria certamente nossa. Mas no final de contas, acabámos por ter razão. Afinal, a única coisa que faltava era vontade do Governo da República. E então somos brindados com nova promessa de António Costa. Desta vez, e já para 2019, haveria mesmo dinheiro. Mas faltava um pequeno pormenor. O projeto teria que ser classificado como de interesse comum. Ou seja, teria que passar pela mesma comissão que o chumbou em 2017. Palavra dada, palavra esquecida. Terceiro, renegociação dos juros da dívida da Madeira. Uma medida que permitiria aos madeirenses poupar mais de 10 milhões de euros por ano e que, enquanto não avança, apenas permite que o Estado continue a ganhar dinheiro com a Madeira e com quem vive nesta ilha. Defendida pelo candidato António Costa em 2015, mas sucessivamente esquecida pelo Primeiro-Ministro durante 3 anos. Mais uma vez, palavra dada, palavra esquecida. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, se a raiz da consciência política madeirense nasce na autonomia, o desdém do centralismo lisboeta em relação à Madeira assenta em 2 ideias. Que a Madeira vive à custa do resto do país e que os madeirenses não são capazes de se governarem. Somos, assim, os enteados pobres, irresponsáveis e que vivem longe de Portugal continental. Este pensamento, enraizado ao longo de séculos, continua hoje bem presente na mente e no espírito da classe política lisboeta. É esse mesmo desprezo que torna aceitável o tratamento que a TAP, companhia aérea pública, sujeita os madeirenses. É esse pensamento que permite que um governo seja cúmplice nos prejuízos que a TAP tem causado ao turismo da Madeira. É essa desconsideração que leva um governo a justificar o abandono de crianças madeirenses pela TAP como normais dores de crescimento da companhia. Só assim se explica um governo que se relaciona com os madeirenses com a mesma seriedade de quem assina um documento sabendo de antemão que não o vai cumprir. Foi isso que fez, é isso que continua a fazer o governo do Partido Socialista. Assinaram um acordo que os obrigava a pagar à DSE na Madeira. Nunca pagaram um cêntimo. Assinaram uma carta a garantir 30 milhões de euros para as vítimas dos incêndios. Nunca pagaram um cêntimo e agora até dizem que não prometeram nada. Senhoras e senhores deputados, não tenhamos ilusões. A construção da autonomia é um processo permanente. É um processo que assenta numa dialética entre a Madeira e Lisboa que será sempre difícil. E é difícil porque as partes partem de premissas distintas, têm interesses opostos e muitas vezes conflituantes. Enganam-se os que pensam que têm em Lisboa aliados da autonomia. Muito enganados andam os que pensam que, fazendo todas as vontades a Lisboa, resolverão algum problema aos madeirenses. Esse seria um erro histórico que certamente nos custaria muito caro. Muito obrigado.